Vamos falar sobre o trabalho de um evangelista, dando continuidade. Nós temos aqui uma terceira parte, onde o evangelista ele precisa levar o pecador a compreender a providência tomada por Deus para a sua salvação. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo. João 3,16, né? Vamos ver isso lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha para você ver. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus deu, por amar a mim e a você de uma maneira imensurável, visto que o homem já estava separado, condenado a tormento eterno, então ele resolve, olhando para nós, sem merecimento, sem condição nenhuma, nossa, para nos salvar e sair dessa condenação eterna, ele nos ama imensuravelmente e proveu um meio para que a gente possa sair da situação de condenado, mas para ser livres, salvos. Então, ele nos ama de tal maneira e dá o seu Filho unigênito para que todos nós que nele crê não pereça, não venhamos a perecer, mas que tenhamos a vida eterna. Então, também o evangelista precisa mostrar que Jesus ele morreu pelos pecadores. 1 Coríntios 15, 3-4. Então o evangelista precisa mostrar para os pecadores que Jesus, deu a sua vida por nós, pelos pecadores. Então nós temos aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Vamos chegar lá. A folha da Bíblia tá novinha, então tá grudando. 3 e 4 de 1 Coríntios capítulo 15. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá vendo? Então Jesus morreu pelos pecadores. O evangelista também precisa levar o pecador a compreender o que precisa fazer de sua parte para alcançar a Deus. Porque Deus, ele deu Jesus para nos alcançar. Agora eu preciso fazer algo para que eu possa alcançar a Deus. É um trabalho também do evangelista. Então, primeira coisa é arrepender-se. Ezequiel 18, 31. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para alcançar a Deus é justamente nos arrepender. Ezequiel 18, 31.
nem que eu tô ruim de Bíblia não, tá, gente? É porque as folhas da Bíblia estão novinhas, tá colando. Mas para alcançar a Deus, Ezequiel 18:31 diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e busquem um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então, o segredo é o evangelista leva o pecador, né, a arrepender-se. Isaías 55, versículo 7. Vamos conferir todos os versos para que depois você possa saber que não é invencionice humana, mas é palavra de Deus. É palavra de Deus. Isaías 55, versículo de número... Qual versículo que eu falei? 7. 55, versículo 7. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então o evangelista, né, precisa mostrar ao pecador, né, esses meios para que ele possa alcançar a Deus. Também precisa levar o pecador a crer em Jesus como Salvador. Atos 16:31. Atos 16:31. Diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Né? Então isso é crer no Senhor Jesus Cristo, né, como Salvador. Se você crer, a promessa também é para sua casa também, não é só para você não, tá? Também nós temos João 5:24. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá vendo? Então, é crer em Jesus como Salvador. Também nós temos o capítulo 6, o versículo 47, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, se crê em Jesus como Salvador, tem a vida eterna. Confessar os pecados ao Senhor. 1 João 1:9, né? O pecador precisa entender que ele precisa confessar, né, os pecados ao Senhor para alcançar a Deus. Porque de outra forma, Deus é santo. Não tem uma outra forma que nós conseguimos nos achegar a Deus, não. Primeiro, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá vendo? Mas é preciso confessar os pecados. E Deus, Ele é fiel e justo, então Ele nos perdoa, né, os nossos pecados e Ele nos purifica de toda a injustiça também. Também nós precisamos entender o que Paulo diz
aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, né? Então vamos lá ver, vamos conferir Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha que palavra maravilhosa que Paulo vai deixar, o apóstolo Paulo vai deixar aos Romanos. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Tô lendo o capítulo errado aqui, tá? Tô lendo o 9, mas é o 10, o capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu tô lendo ao inverso. Capítulo 10 de Romanos, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então tá aí, né? Confessarmos, né, os nossos pecados e então o Senhor, que é justo, que é fiel, Ele nos perdoa, né? E aí a gente tem que fazer isso, né? A nossa boca tem a serventia de confessar ao Senhor Jesus e o nosso coração é para crer, né, que Deus ressuscitou, né, Jesus dos mortos, e entender, né, que com o coração a gente crê e é para a justiça, e, né, e a nossa boca, né, se faz confissão para a salvação. Então, tá aí. Também a gente tem que entender esses meios que o próprio Deus deixa para nós, para a gente poder ter condição de alcançar a Deus, de nos aproximar do Senhor. Também nós precisamos compreender pelo evangelista, né, que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Romanos 10 e versículo 13, né? Romanos 10 e versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, precisamos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Nós vamos finalizar essa parte e vamos entrar para uma outra parte, né? Porque nós temos o exemplo, né, da invocação. E nesse exemplo aqui, nós vamos falar sobre o ladrão na cruz. Está lá em Lucas, né, 23, 39 a 43. Nós vamos aqui fazer menção para finalizarmos essa parte que eu já anunciei, que nós estaríamos finalizando, né? Lucas 23, 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com a justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse é o exemplo do ladrão, do malfeitor na cruz. Um estando na mesma condenação, morte de cruz, não teme a Deus,
não reverencia o Senhor que está do seu lado, está no meio ali, e começa a blasfemar de Jesus, começa a tentar Jesus, né, dizendo: se tu és mesmo filho de Deus, desce essa cruz e tira-nos daqui. O outro, né, temeu a Deus, teve temor do Senhor, repreendeu o outro malfeitor, né, dizendo: olha, que isso, você está na mesma condenação que ele, mas você está porque seus feitos, né, mereciam estar aqui. Agora ele nenhum mal fez para estar aqui. E virou e disse para Jesus: quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. Né? Aí Jesus disse assim: olha, em verdade eu te digo que hoje, não é amanhã, não é depois, mas é hoje, estarás comigo no paraíso. E para você também, né? Quando você recebe uma palavra dessa, se você abre o seu coração e entrega totalmente para Jesus, não é amanhã, não é depois, ele te salva na mesma hora, né? Nós temos também que receber o Senhor Jesus no coração. Apocalipse 3 e versículo 20. E a gente encerra essa outra parte para iniciarmos mais uma outra parte e caminhando já para o final. Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 20 é receber o Senhor Jesus no coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, não é quando alguém chega na sua casa para te visitar e bate na porta para poder você abrir e ele entrar. Aqui é Jesus falando no teu coração que ele está pronto para habitar em você, fazer morada, mudar a sua vida, a sua história, te perdoar e te dar salvação. Eis que estou à porta e bato. Ele está querendo entrar, fazer morada no seu coração. Se você ouvir, né, a voz do Senhor que está chamando, que está querendo habitar em ti, e abrir o seu coração para ele, então ele entra no seu coração, essa casa, né? E com você ele ceia, e você e ele, e você com ele. Isso é mudança, transformação, regeneração, arrependimento. É Jesus clamando para que você o ouça e se achegue a ele e alcance a ele. Então vamos finalizar essa parte aqui e entraremos na outra parte logo em seguida.